Olá pessoal, eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidades, esse é então o seu canal. Hoje é 11 de setembro de 2023. 11 de setembro nós temos duas datas marcantes na história mundial. A primeira delas é o 11 de setembro, que aconteceu em 1975 no Chile, que se instalou a ditadura militar de um dos maiores sanguinários torturadores generais das ditaduras, o caso do general Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, que invadiu, mandou jogar bombas em 1975 no prédio do governo, da presidência da República do Chile. Salvador Allende estava lá com os seus assessores e a partir desse 11 de setembro se instalou o golpe militar do Pinochet. Esse golpe militar levou centenas de pessoas para um estádio de futebol, além de outros lugares, mas ficou muito famoso no Estádio Nacional do Chile, onde várias pessoas foram torturadas, assassinadas. Uma delas foi um cantor muito famoso, que nesse momento agora, desculpe, estou esquecendo do nome, ok? Eu estou esquecendo do nome, mas um cantor muito famoso que foi torturado e assassinado pela ditadura de Pinochet, pelos algozes do Pinochet, no Estado Nacional do Chile. Até hoje, o Estado Nacional do Chile tem uma parte, nesse estádio de futebol, um monumento em homenagem aos desaparecidos, aos torturados e assassinados durante a ditadura militar do Augusto Pinochet, principalmente nesse Estádio Nacional do Chile. Bom, então esse aí marcou o 11 de setembro de 1975. O outro 11 de setembro, muito famoso, foi o 11 de setembro dos Estados Unidos, das famosas Torres Gêmeas, as Torres Gêmeas que foram abaixo, um ataque terrorista nas Torres Gêmeas. Então nós tivemos esse 11 de setembro que ficou muito famoso, e a partir de então os Estados Unidos passou a usar esse episódio como uma forma de justificar a sua narrativa de ataques, de invasão a determinados países que, segundo eles, ameaçam a democracia. Estados Unidos esse que ignora e esquece que esse próprio Estados Unidos apoiou o golpe militar de 64 aqui no Brasil, e também o golpe militar, um dos mais sanguinários da humanidade, do Augusto Pinochet. Não esqueça, ou se você não sabe, fique sabendo que os Estados Unidos têm apoiado vários golpes, não só na América Latina, como na Ásia, como na África, tem apoiado vários golpes militares. O Brasil foi vítima também dos Estados Unidos. Hoje é outra história, né? Inclusive o Biden não apoiaria, como assim, não apoiou a tentativa de golpe do Bolsonaro durante o processo eleitoral de 2022. Só para se ter uma ideia da realidade. Então, os Estados Unidos apoiaram os golpes militares em nome da democracia, e também muitas vidas foram ceifadas, muitas pessoas torturadas, perseguidas e ainda hoje desaparecidas também, ok? Então 11 de setembro é uma marca marcante na história mundial. Bom, o Juca Kfouri, que no UOL, ele diz o seguinte aqui, ao Chile, com carinho, ele escreve, o Juca Kfouri, que é sociólogo, cientista social e também colunista também de esporte, de futebol, um jornalista muito envolvido, militante, inclusive, de esquerda. Era janeiro de 1972 e no Chile vivia-se o governo de um médico marxista que prometia fazer a revolução com sabor de empanadas e vinho tinto, primeiro líder socialista eleito em eleições livres, presidente de um país no mundo.
Salvador Allende dispensava o uso das armas para buscar justiça ao povo andino. Seu fim faz parte de um dos capítulos mais terríveis da história do século XX, deposto exatamente pelas Forças Armadas chilenas, comandadas pelo crápula Augusto Pinochet, depois de bombardear por terra e ar o Palácio de La Moneda. Allende despertava imensa curiosidade entre os jovens progressistas da América Latina, orador de mão cheia, corajoso e afável, ousado a ponto de nacionalizar o cobre, principal produto de exportação do país, como um de seus primeiros atos de governo. Era preciso ver aquilo de perto. Guido Mantega e eu, colegas na Faculdade de Ciências Sociais da USP, com as respectivas mulheres Cristina e Suzana, tratamos de empreender deliciosa aventura com a desculpa oficial de que iríamos, como de fato fomos, de carro até Osorno, a região dos Lagos Quentes ao sul do Chile, em travessia inesquecível de quase 4.000 quilômetros. Lembremos que então Emílio Garrastazu Médici era o ditador de plantão no Brasil e Alejandro Lanusse o da Argentina. Era minha primeira ida à fronteira sem ser para levar alguém que precisasse sair do país, embora a mais usada fosse com o Uruguai. Na verdade, meu objetivo era visitar minha afilhada e órfã de pai, Marta Nering, de 8 anos, e a mãe dela, minha prima irmã, a socióloga Maria Lígia Quartim de Moraes, viúva de Norberto Nering, morto sob tortura no DOI-CODE em São Paulo em 1970. E lá fomos nós. Jamais esquecerei da imagem pintada em cores fortes no rochedo na saída do antigo túnel da rodovia Pan-Americana que liga Mendoza a Los Andes, na cordilheira. Um condor tinha numa garra a bandeira da Argentina e na outra a do Chile, com os dizeres: hagamos realidade é o sonho de Bolívar por uma sola Latina América. Estar em território andino era respirar uma liberdade que até então desconhecíamos. Os dois casais recém-adentrados nos anos 20, cujas adolescências transcorreram já sob o golpe de 64. A semana vivida em Santiago se viu como aula de cidadania e democracia. O contraste com os nostálgicos lá exilados tornava mais odiosa qualquer forma de ditadura. Havia manifestações de todos os lados, íamos a que mais nos apeteciam. Quem salta é espébolo, quem salta é o povo, quem não salta é o múmio, diziam os adeptos da UP, a Unidade Popular de Allende, em numerosos cordões pelas ruas da capital. Inimaginável que tamanha mobilização, com tanto fervor, autenticidade e alegria, pudesse terminar mal. Testemunhávamos como jamais havíamos visto o povo tomar o destino em suas mãos no rumo de seus melhores sonhos. Devidamente saciados e tomados por indisfarçável sentimento de inveja, seguimos viagem em direção ao belíssimo vulcão de Osorno, irmão quase gêmeo do Vesúvio. Ao nos despedirmos de Maria Lígia, lá para nós, os íntimos, planejávamos voltar via Bariloche a cerca de 200 quilômetros de Osorno. Ao chegarmos na fronteira argentina, o oficial chileno não permitiu que passássemos. Falta uma autorização chilena para vocês entrarem em território argentino, disse inflexível. Tentamos argumentar, mas entramos da Argentina sem nenhum problema. Ponderamos. Problema dos argentinos que vivem sob ditadura. Eu sou filiado à UP e não quero ter na consciência a culpa de permitir que vocês venham a ter problemas lá. Sem autorização do governo chileno, daqui não passarão, sentenciou o militar. Com um misto de frustração por não poder conhecer Bariloche e gratidão pelo zelo do camarada, tomamos o caminho de volta por onde viemos, certos de que quem nos deixou entrar, deixaria sair. De fato, assim foi. Corta para setembro de 1973. No dia 7, dia da independência do Brasil, meu irmão Beto sofreu um acidente automobilístico e ficou mais de 10 dias entre a vida e a morte, com hemorragia nos pulmões, no hospital Oswaldo Cruz. 4 dias depois, em meio à agonia da incerteza, deu-se o golpe no Chile. Que aqui eu faço uma correção, eu falei 11 de setembro de
de 75, mas foi 73. No pátio do hospital, ouvíamos o noticiário de que informava a movimentação de tropas legalistas comandadas pelo general Carlos Prates, que estariam marchando do sul em direção a Santiago. Um sentimento de ambiguidade entre torcer pela vida do irmão e pelo sucesso do general invadia minha impotência. O Mano, infelizmente, safou-se. Prates fracassou e exilou-se na Argentina, já democratizada e sob o governo do peronista Héctor Câmpora. Em 1974, Prates e a mulher morreram vítimas de ação terroristas da DINA, a Divisão de Inteligência Nacional Pinochetista, que plantou um carro-bomba em frente ao edifício em que moravam, para completar sensações tão antagônicas. No dia 14 de setembro de 1973, 3 dias depois do golpe, nascia meu primeiro filho. Cogitei chamá-lo de Salvador, mas seria responsabilidade demasiada para o bebê. Carlos denotaria enorme falta de criatividade, porque nome de meu pai, Carlos Alberto, de meus irmãos, de meus primos, todos com nomes compostos, eu inclusive José Carlos, ficou André. O que você leu até aqui é apenas relato pessoalíssimo de quem sonhou o sonho da esquerda latino-americana e nunca acordará dele, ao contrário. Passados 50 anos de um dos mais estúpidos, sanguinários e estarrecedores golpes dados pela extrema-direita mundial, com a ajuda do começo ao fim dos Estados Unidos, é preciso pensar como, por mais que do México para baixo tenha sido possível reequilibrar as forças progressistas para fazer frente à barbárie, a hipótese do retrocesso ainda nos ameaça. Allende imaginou que prescindiria das armas, por mais que fosse fustigado pela esquerda radical chilena, que apelava para ele armar seus apoiadores, quase 37% do eleitorado. Desnecessário dizer que o banho de sangue seria ainda maior, dada a correlação de forças entre civis armados e militares. O Mártir chileno, aliás, ensinou que as ideologias se posicionam de tal maneira que seus extremos se encontravam às suas costas, referência ao movimento dos caminhoneiros financiados pela direita para parar o Chile e unir o movimento de esquerda revolucionária. Estamos longe de fazer do sonho de Bolívar realidade, assim como longe estamos de viver em países mais decentes por esses lados do mundo. Aprender com os erros, não repeti-los, se impõe. Reverenciar personagens da história como Salvador Allende, Nelson Mandela e Alexander Dube é o líder da Primavera de Praga, esmagada pelo Exército Vermelho em 1968, será sempre pregar a democracia como deve ser pregada, meio de justiça social, da verdadeira igualdade de direitos, contra a violência da usura, do lucro desmedido, da insensibilidade dos poderosos. Está aí Pepe Mujica, como exemplo vivo, e está aí Lula, com a trajetória ainda a ser cumprida, mas no caminho certo dentro de suas possibilidades. Allende morreu na resistência, aos 65 anos, dentro do bombardeado Palácio Presidencial. Meio século depois, Salvador Allende está presente. Viva o Chile! Bom, um ótimo artigo do jornalista, né, Juca Kfouri. Então, viva Salvador Allende, viva a democracia. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.